Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo do dia, como sempre, com muitas informações para vocês. Vamos falar da viagem do Paulo Brax aí à Europa. Pedro Raul tá chegando ao Rio de Janeiro para ter reunião com seus empresários, já se despediu do Goiás. Carlos Brasil é o novo gerente da base do Vasco. Rodrigo Dias foi demitido. Tem muita coisa interessante para trazer para vocês. Tem 3 jogadores nossos aí na seleção brasileira sub-20. Então, antes disso, ó, dedão no like aí. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Estamos pertinho da marca aí de 100 mil seguidores. Dá essa moral, se tu não me segue ainda lá no Instagram, corrente aí pra gente bater esses 100 mil aí dentro do mês de novembro ainda, acho que a gente consegue. Então dá essa moral pra mim e me segue lá. Parada é a seguinte: Pedro Raul se despediu oficialmente em suas redes sociais do Goiás, não vai ficar por lá. A chance dele vir pro Vasco é muito grande, mas antes de eu trazer pra vocês informações, confere aí a nota oficial do jogador, já se despedindo do Esmeraldino. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa temporada incrível. Agradecer também a cada um que esteve junto dia após dia durante esse difícil ano, no qual conseguimos alcançar todos os objetivos do clube. Me sinto muito honrado de ter feito parte e trabalhado com vocês nessa temporada. Sigo para um novo caminho, mas com a gratidão e o orgulho de ter feito parte desse grupo e partilhado todos esses momentos com vocês. Meu muito obrigado a cada membro da diretoria, comissão técnica, staff, rouparia e aos atletas. Obrigado, Goiás. Bom, galera, e a situação é a seguinte: informação dada pelo companheiro Lucas Pedrosa, ele chega ao Rio de Janeiro hoje e os seus empresários são aqui do Rio. Por isso, ele está vindo para o Rio de Janeiro, vai se reunir com seus agentes para definir o seu futuro. A vida do Pedro Raul será decidido ainda nesta semana. O jogador pertence ao Caxias Rei Sol, que tem contrato até o final da próxima temporada, que é 3,5 milhões de dólares pelo jogador. O Vasco acha bem ok e quer pagar. Além do Vasco, o Cruzeiro e mais 2 equipes aí têm interesse no jogador. A probabilidade dele aceitar a proposta do Vasco é altíssima, porque ele vê com excelentíssimo bons olhos uma vida para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro hoje não tem poder econômico para brigar com o Vasco pela contratação do Pedro Raul. O próprio Cruzeiro já vem tirando um pouco o time de campo, mas sim tem interesse, e tem interesse também por parte ali do São Paulo, mas o São Paulo já tem um Calheri, jogador que quer ser titular, e tem mais uma outra equipe no Brasil com interesse no jogador. Beleza? Então Pedro Raul é bem provável que seja jogador do Vasco e tá vindo ao Rio de Janeiro, quem sabe aí até amanhã, quarta-feira, e essa situação possa já ter martelo batido. Parêntese aqui, vamos falar um pouco de Vojvoda. Vojvoda, trouxe até a fala dele para vocês no vídeo anterior, pediu de 7 a 10 dias aí para ele esfriar a cabeça, analisar tudo que está acontecendo para dar um retorno sobre o seu futuro. Isso vale para o Fortaleza, vale para o Vasco, Corinthians e também Atlético Mineiro, que são as equipes aí que estão chegando mais pesado na negociação juntamente com o Fortaleza. A bola quicando que eu levanto para vocês é a seguinte: vale a pena esperar de 7 a 10 dias pelo Vojvoda com a possibilidade de ouvir um não, porque o Corinthians e o Atlético Mineiro hoje sim são players muito interessantes para se seguir, um na fase de grupo da Libertadores, com um bom time já, com dinheiro ainda para investir no ano que vem, o outro inaugurando um estádio, também com dinheiro para poder fazer investimento, já com um elenco sólido. Será que vale a pena esperar de 7 a 10 dias, ele acabar aceitando a proposta de um desses clubes e o Vasco ter que novamente aí passar mais uns dias atrás de um novo treinador? Então acho que é bom o Vasco ter um plano B bem engatilhado e, se possível, ter uma posição do Vojvoda definitiva. Vojvoda, você vai vir para cá ou não? Para a gente poder definir o nosso futuro. Lembrando que hoje são 14. Vamos esticar a corda até os 10 dias aí. Estamos falando do dia 24 do mês. Se for 3 dias antes, 21. A reapresentação do grupo é dia 8. E eu não acho interessante, por mais que você tenha um modelo de jogo que você vai gostar de jogar, né? Você sabe mais ou menos que tipo de jogador é importante para ter nesse plantel para jogar de uma certa forma. Não é legal você montar um elenco sem ter um treinador. Pode ser que o técnico que você contrate chegue e fala: pô, cara, eu vou ter que trabalhar com esse elenco aí, mas o jeito que eu gosto de jogar
não é bem essas peças aí que eu gostaria de trabalhar, não. Então o ideal era já ter um treinador. Como o Vojvoda é o principal nome, então essa situação aí pode ser que atrapalhe o Vasco um pouquinho. Agora eu vou trazer para vocês alguns comunicados oficiais do Vasco. Através da assessora de imprensa do Vasco, Sara Borborema, o Vasco trouxe as seguintes informações, ó. Primeiro, vou falar do Paulo Brax, depois do Carlos Brasil. Paulo Brax, o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, estará em viagem para Portugal e Itália, respectivamente, nos próximos dias. No primeiro destino, ou seja, Portugal, a agenda será de reuniões e visitas a clubes em Lisboa e Porto, onde participará também de um congresso. Na segunda parte, em Gênua, Brax participará da primeira reunião presencial com todos os diretores esportivos dos clubes que compõem a 777 Partners. A viagem faz parte do planejamento para o futebol do Vasco na próxima temporada. Além disso, Paulo Brax seguirá de forma remota a sua agenda no Brasil. Vivemos tempos modernos e tudo hoje você faz ou por telefone, WhatsApp e também quando precisa de uma reunião mais elaborada, você tem os grupos de Zoom, Google Meet aí, que você pluga cada pessoa aí na sua casa ou no seu escritório e você fecha e sela acordos, inclusive negociação de atletas, tá bom? Então o fato do Paulo Brax não estar no Brasil não vai mudar em rigorosamente nada as negociações do Vasco, tanto por contratação de jogadores, como também de um treinador. Inclusive, já falando em treinador e complementando a situação do Vojvoda, não seria nenhuma surpresa o Vasco já ter tido algum tipo de retorno ou sentir que a situação da vinda do Vojvoda vai melar ou que o Vasco não quer esperar todo esse tempo e já a ida do Paulo Brax a Portugal, lembrando que ele tem um evento, né, para poder participar, porém acredito eu que já deve ter sim ali negociação tanto de jogador e quem sabe de treinador, até porque a gente sabe como a escola de português é muito importante e a janela nesse momento da Europa tá fechada para jogadores, então é possível sim que já tenha alguma negociação envolvendo talvez até possibilidade de treinador. O barulho da porta abrindo, relaxa aí que a janela tá aberta, tá ventando muito, então não fica assustado achando que é assombração não. Obrigado, amor. Então, beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês a respeito do Paulo Brax. Agora, vamos virar a chavinha e vamos tratar a respeito de uma nota de agora a pouquinho oficial do Vasco. O Vasco da Gama informa o desligamento do gerente geral das categorias de base, Rodrigo Dias. Inclusive, ele tinha vindo para o Vasco, vindo do esporte. O profissional foi comunicado nesta segunda-feira. O clube agradece ao profissional por toda a dedicação ao longo do período que esteve à frente do departamento de futebol de base e deseja sucesso em sua trajetória. O Vasco da Gama ainda informa que Carlos Brasil assumirá o cargo de gerente de base e transição. O clube confia que o trabalho de formação de atletas seguirá sendo realizado de forma sob o comando de um profissional que conhece a base do gigante, liderou os meninos da Colina em conquistas inéditas e participou ativamente da revelação de grandes joias. Também passam a integrar o organograma do futebol de base os profissionais Eduardo Húngaro como coordenador geral de base e Cadu Borges como coordenador geral técnico do Sub-20. O Cadu, inclusive, foi contratado bem na semana do dia do anúncio do Maurício Souza. Eu lembro que teve uma pergunta que eu fiz pro Carlos Brasil do porquê que o Marlon Gomes ainda não tinha subido ao profissional. Quem for na Vasco TV e ver a coletiva de apresentação do Maurício Souza, vai ver que quem levanta essa bola do porquê que o Marlon ainda não está sendo utilizado foi esse senhor aqui que vos fala. Tá aí, curiosamente, um pouquinho depois, o Marlon Gomes teve integrado ao profissional. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que foi por causa de mim, mas eu já estava enxergando o Marlon Gomes de longe, tá bom? E nessa pergunta que eu faço ao Carlos Brasil, ele informa que o Vasco tem processos, ele usa como exemplo o River Plate, e inclusive o Vasco estaria trazendo o Cadu para fazer esse elo aí, o Cadu Fernandes, entre o profissional e a base. Então, para mim, não é nenhuma novidade o Cadu descer agora para ser coordenador técnico do Sub-20 e o Carlos Brasil descer para ser o diretor da base e eles trabalharem juntamente
com o Eduardo Húngaro. Até porque eu já tinha visto isso do Brasil numa pergunta que eu fiz ao mesmo lá na entrevista coletiva de apresentação do técnico Maurício Souza. Finalizando aí, falando de categoria de base, 3 jogadores do Vasco estão nesse momento na seleção brasileira sub-20. Marlon Gomes, Andrei Santos e tem mais um jogador que me fugiu o nome agora, salvo engano, é o goleiro João Gabriel, salvo engano, eu não me recordo agora qual é. O Andrei Santos, inclusive, teve 2 dias de férias, já que ele, passado 2 dias, ele já teve que se apresentar aí à seleção brasileira. Desejo boa sorte aos nossos guris. É isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Dependendo aí do organograma do meu dia, eu volto ainda com vídeo no final da noite. Mas a maior probabilidade é de eu só voltar amanhã. Às 8 horas da noite agora eu estarei ao vivo lá no Futebolaço Podcast, recebendo o Zé Comé. Então se prepara que a resenha vai ser muito da hora e eu tô te esperando. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento, de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!